Já quero te informar que o impermeabilizante eu mantenho dentro de uma garrafa de vidro. Eu comprei essa resina para poder experimentar e foi uma das melhores que eu conheci até o dia de hoje. Para você adquirir ela, vou deixar o link fixado no primeiro comentário. Essa resina é maravilhosa, eu gosto muito, eu utilizo ela para impermeabilizar os meus vasos, impermeabilizar também as minhas peças. Sempre que eu finalizo a minha pintura, passo essa resina, só que eu não passo ela pura. Então vamos para a receita. Em um recipiente, você vai colocar uma colher dessa resina, você vai adicionando água aos poucos e aí você tem que misturar muito bem. Essa resina é muito espessa, então eu te indico a não passar ela pura em local nenhum, porque senão ela vai criar uma camada muito grossa e quando chover, molhar em cima da sua peça, vai ficar com aquele aspecto esbranquiçado e você não quer isso. Para uma colher de sopa, eu usei 2 dedos de água, é só para você ter uma ideia de quantidade de água, tá bom? Troquei de recipiente para que minha fatia de pão seja totalmente coberta por esse líquido. No início do vídeo, eu já mostrei que eu tinha um pouco da resina misturada dentro desse vidro. Misturei com a resina nova, não tem problema, ela não vai estragar. Dessa forma, eu consigo ver a melhor absorção do produto. Olha como é que as bolinhas ficam subindo, tá vendo? Depois que você observar que elas diminuíram, né, quase nada mais de bolinha, você remove ali a sua peça e deixa ela secar. Aproveitei para fazer com a outra também. Aliás, eu fiz com tudo que eu tinha na minha mesa. Agora eu quero mostrar para você como é que funciona o gesso com e sem impermeabilizante. Desconsiderando a sujeira do meu tucano, o mais importante aqui é o teste. Essa peça está totalmente sem resina, ela é uma peça que a gente termina de fazer, pinta e pendura. Perceba quando eu borrifo a água, o gesso rapidamente absorve todo o líquido. É por esse motivo que não é ideal a gente plantar nossas plantinhas dentro de vasos de gesso sem que ele seja impermeabilizado, senão ele vai sugar todos os nutrientes, toda a água da plantinha e você já sabe qual é o final dela. Eu impermeabilizei esse vaso e agora eu vou mostrar para você quando eu borrifo água o que que acontece. Totalmente diferente da peça anterior. O gesso não absorve a água. Eu não utilizei as peças que eu mostrei no começo do vídeo porque elas estão secando, estou preparando passo a passo para vocês. Viu, gente, como é muito legal e muito prático impermeabilizar o nosso gesso de cada dia? Eu tô viciada em fazer coisas de gesso, vocês já perceberam, né? Depois que vocês impermeabilizarem assim, vocês deixem secar e aí vocês podem pintar a peça de vocês. Quando finalizarem a pintura, vocês diluam a resina com um pouquinho de água, bem menos do que antes, e aí vocês passam por cima, espera secar e a sua peça vai estar protegida. Para pintar esse vaso, usei a mesma tinta que eu utilizo em todos os meus artesanatos, né, que é a tinta acrílica branca que eu compro, uso pigmentos para darem as cores e eu fiz essa obra de arte aí inigualável. Mas você pode usar a tinta de artesanato que já vem pronta, tá bom? Fica a seu critério. Agora sim eu posso plantar uma plantinha de verdade ali. Gente, então falem para mim nos comentários o que que vocês acharam do nosso impermeabilizante mais maravilhoso do mundo todo. Eu amei essa dica e quero que vocês compartilhem com seus amigos, tá? Tragam eles para cá para trabalharem junto com a gente. Beijo grande, que Deus abençoe e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.